Primeira carta do apóstolo João, capítulo 3, versículo 18, diz assim a palavra do Senhor. Meus filhinhos, palavras do apóstolo João, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. No domingo nós começamos uma série de sermões baseados no livro do pastor batista Rick Warren, Juntos Somos Melhores. No domingo nós começamos essa série e iremos pregar durante os próximos cultos, inspirados nesse texto. Nós já havíamos feito uma série de estudos e agora estamos fazendo uma série de sermões porque temos entendido que o Senhor Deus tem nos convidado a aprofundar os laços de mutualidade, de comunhão, e realmente entendemos que como igreja juntos nós somos melhores. E hoje eu queria pensar com os irmãos o tema ajudando de maneira prática. Há uma expressão muito comum entre os evangélicos que costuma dizer assim: nós seguimos a Bíblia como a nossa única regra de fé e prática. O pastor Dallas Willard, que também é um pastor batista americano, ele propõe que a gente mude aí esse I por um E e diga assim: fé é prática. Durante muito tempo, temos entendido que fé é uma coisa, prática é outra coisa. Mas no reino de Deus e no evangelho, viver o evangelho, ou anunciar, ou testemunhar o evangelho, é praticar o evangelho. Eu gosto de uma expressão muito bonita dos nossos irmãos católicos, porque eles dizem assim: nós vamos fazer o evangelho. Isso é muito bom. Já contei aqui uma história de uma pessoa evangélica que certa vez tentou supostamente evangelizar a irmã Dulce, que estava servindo a uma pessoa caída no chão. E alguém arrogantemente disse: para aí esse carro que eu vou ali pregar o evangelho para essa pessoa que precisa de conversão. E ela estava assim agachada, cuidando de alguém ferido. E a pessoa então bateu no seu ombro e teria dito: ei, eu vim aqui para te pregar o evangelho. Ao que a irmã Dulce teria olhado para ele e dito: tudo bem, você pode falar daqui a pouco, mas aguarda só um pouquinho porque eu estou fazendo o evangelho. E esse é o desafio que o apóstolo João está nos dando nesse versículo do capítulo 3. Meus filhinhos, forma bonita que o apóstolo tratava a igreja, as suas ovelhas, não amemos de palavra ou de língua, mas em obras e em verdade. E a gente vai entendendo algumas coisas importantes baseadas nesse texto, e a primeira delas é que as pessoas sabem que nós as amamos quando demonstramos. As pessoas realmente percebem e reconhecem e admitem que há verdade no nosso amor quando nós demonstramos amor. E assim foi o ministério de Jesus diariamente. Observem e lembrem, vocês que têm acesso ao evangelho, que Jesus não foi alguém que ficava parado em um ambiente religioso fechado fazendo discurso. Eventualmente, claro, ele ia à sinagoga, mas a vivência de Jesus e o seu testemunho do amor do Pai era expressado de maneira muito prática, amando as pessoas. Jesus, inclusive, parava quando alguém o interrompia precisando de ajuda. É bonito ver nos evangelhos que Jesus, por exemplo, há um período em que ele está em direção a Jerusalém, quando será o final do seu ministério terreno, então ele está seguindo para Jerusalém. Mas enquanto segue, à medida que as pessoas o encontravam e o paravam com suas demandas, com suas carências, com suas necessidades, com suas perplexidades, precisando ser atendidas, ser ouvidas, ser tocadas, Jesus parava sempre. Porque o Senhor Jesus entendia que todas essas interrupções eram oportunidades divinas para demonstrar o amor de Deus. A lógica de Jesus, e que precisa ser a minha e a sua lógica, a lógica dos seguidores de Jesus, é sempre essa. Guarde isso, não esqueça isso nunca mais na sua vida. Primeiro mostre, depois fale. E olha, esse primeiro mostre e depois fale também não é assim: mostre apenas como uma estratégia para falar. Não. Primeiro demonstre amor de forma muito prática, concreta. Depois você vai conquistar
direito e o outro te dará autoridade emocional para que você possa falar para elas. Nós achamos que nós podemos sair entrando na vida das pessoas e fazendo discursos. Nós achamos que nós temos assim uma procuração de que nos dá a autoridade e a autonomia de invadir a vida das pessoas e dar um sermão a elas. Não é assim. As pessoas só nos ouvirão se nós a amarmos de forma muito concreta. Não esqueça, e eu repito, a ordem, a lógica e o ensinamento de Jesus é sempre essa. Primeiro mostre, depois fale. São Francisco de Assis tem uma frase muito bonita que a gente tem repetido exaustivamente. Relendo a ordem do Senhor Jesus que está em Marcos capítulo 16, versículo 15, que diz: ide por todo mundo, pregue o evangelho a toda criatura, o São Francisco dizia assim: ide por todo mundo e pregue o evangelho. Se for necessário, use palavras. Porque o evangelho se prega com gestos concretos de amor. Jesus ele quer que a gente tenha uma vida ativa, nós devemos ser ativos, nós devemos assumir compromissos, nós devemos cuidar das nossas vidas, ter trabalho, ter demandas, devemos. Mas a palavra do evangelho nos convida a sempre estar atentos, para que, por mais que sejamos ativos, não estejamos ocupados demais, ao ponto de não parar quando alguém nos interromper, precisando da nossa ajuda prática. Porque você sabe, nós às vezes estamos tão atarefados pelas demandas da vida, da nossa vida pessoal, particular, e pelas demandas da agenda eclesiástica. Nós estamos tão atarefados numa suposta obra de Deus, que às vezes nós não temos tempo para cuidar de alguém que está próximo de nós, precisamos da nossa ajuda, que isso é obra de Deus. Tem sido exaustivamente discutido aqui, tanto eu quanto o pastor Israel temos falado, nós precisamos e nós estamos em espírito de reflexão e oração constante. Construir uma agenda comunitária, que seja uma agenda de serviço. Nós queremos desacelerar as demandas, nós queremos diminuir o peso da estrutura, porque a igreja só serve para servir. E é assim que o Senhor Jesus dizia, e é assim que ensina o evangelho. Jesus deixou muito claro que fé e serviço andam sempre juntos. O apóstolo João, aí mesmo, um versículo antes, no verso 17, vai dizer uma coisa muito bonita e muito prática. João é um apóstolo muito prático. Quem tiver bens do mundo e vendo o seu irmão necessitado, cerrar-lhe o seu coração, como estará nele o amor de Deus? Essa é a pergunta de João. Porque João, que caminhou com Jesus e que é alguém que está falando do amor o tempo inteiro, mas não é um discurso sobre amor. O que João está dizendo com muita clareza é: se alguém precisa de você, e você tem algum recurso possível para ajudar esse alguém, mas fizeram um discurso dizendo: Deus te abençoe, vá em paz, vou orar por você, tomara que você fique bem, mas não lhe deram do recurso, João está fazendo uma pergunta que é uma pergunta retórica, ele não está com dúvida, ele está dizendo: olha, se alguém age assim, é muito difícil de acreditar que o amor de Deus está nele, porque o amor de Deus gera movimento, atitude, gestos. Uma coisa muito bonita que demonstra que esse é o coração do evangelho e do ministério de Jesus é quando os discípulos de João Batista vai lá perguntar: João está preso, e manda perguntar para Jesus: é você mesmo o Messias que havia de vir? Ou devemos esperar outro? E é impressionante como que Jesus responde à pergunta central da fé. Toda a fé judaico-cristã estava baseada nesta realidade: Jesus é o Messias, o enviado de Deus, ungido do Senhor para trazer boas novas, boas notícias de salvação. E Jesus não faz um discurso teológico, Jesus não faz um discurso filosófico. Jesus diz assim para eles: voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas notícias são anunciadas aos pobres. Lucas 7:22. Jesus está dizendo: olha, o meu ministério é um ministério de demonstração de amor muito prático e que ajuda as pessoas que estão necessitando. Portanto, o centro absoluto da igreja, o centro absoluto, a atenção absoluta dos discípulos de Jesus é a demonstração prática de amor, de ajuda concreta aos que precisam. Sempre.
E o Espírito de Jesus, que está vivo e agindo entre nós, estará diariamente nos convidando, nos interpelando e dizendo: vamos diminuir os discursos, vamos diminuir as distrações, vamos diminuir as discussões inúteis e vamos sair e servir e tocar e amar as pessoas. E elas saberão que o Pai as ama, porque serão amadas por vocês, filhos e filhas do meu Pai. Você sabe o que é triste? É que nos últimos anos da história da igreja, e em especial, esse ano nós estamos completando 500 anos de reforma protestante, que trouxe coisas muito significativas para a experiência da fé cristã. Mas trouxe também uma dicotomia entre fé e obras, porque queria, da forma certa, dizer que salvação é dom de Deus, graça de Deus. Mas nessa defesa apaixonada da doutrina certa, ou supostamente da teologia adequada, fez uma divisão, um divórcio, colocou assim um hiato entre alguma coisa que não pode estar dividida nunca, segundo a palavra de Deus. Como se boas obras fossem inferior à fé ou estivesse desassociada da fé, e isso não tem autoridade segundo as Escrituras. E aí a grande tristeza é que nós amputamos o corpo de Cristo. Nós cortamos seus braços, suas pernas, e restou apenas uma grande boca. Nós temos uma boca muito grande para fazer discursos, para emitir juízos, para fazer julgamentos, para determinar quem são santos e quem são ímpios, para determinar quem vai para o céu e quem não vai, quando a ordem de Jesus e quando todo o Evangelho diz que nós não somos só uma boca, nós somos corpo de Cristo, nós somos a mão de Cristo para tocar os que precisam ser tocados e abraçados, nós somos os pés de Cristo para caminhar no mundo, sendo luz, sendo sal, sendo bênção, sendo abraço, sendo pão partido, sendo afeto demonstrado. Isso é Evangelho. Penso que, se é que eu posso dizer assim, o ministério especial do Espírito Santo nos últimos dias é o ministério de nos convidar a enxertar de volta os pés, as mãos e os braços da igreja, para que a gente demonstre amor, ajude de maneira prática. E olha, é muito fácil dizer: a igreja é uma grande boca, a igreja não está servindo, a igreja precisa melhorar, a igreja se perdeu, como se eu e você não fôssemos os membros da igreja. A igreja sou eu e é você, essa palavra é para mim e para você. O Evangelho de Jesus e o Espírito de Jesus está falando exatamente para você agora. Sai e serve e abençoa as pessoas ao seu redor. Outra coisa importante, ao demonstrar o nosso amor, nenhuma tarefa deve ser considerada menor. Porque às vezes a gente ouve uma fala que até eu imagino que seja bem intencionada, que diz assim: olha, nós precisamos anunciar a salvação para que as pessoas sejam salvas e vá para o céu. Não dá tempo ficar gastando energia e recurso e a igreja com feira de saúde. Deixa que o governo faça isso. Não dá para ficar pensando em educar as pessoas, porque nós precisamos salvar elas. Como se a educação para quem não tem educação não fosse salvação. Não. Nenhuma tarefa deve ser considerada menor e inferior na nossa missão de demonstrar o amor de Deus e o nosso amor. Nenhuma. Jesus se especializou em tarefas que eram consideradas inferiores e menores, mas elas nunca as deixou sentindo-se rebaixado, porque cada gesto de Jesus era um gesto de amor, e nenhum gesto de amor é rebaixante, se é que existe esse termo. Pelo contrário, é muito nobre, é grandioso. Todo gesto de amor sincero é uma expressão profunda de Deus. Jesus lavava os pés das pessoas, Jesus ajudava as crianças, Jesus preparava a alimentação e tocava leprosos. Jesus tocava os intocáveis do seu tempo. Jesus acolhia em si mesmo e repartia a sua vida com os desprezados do seu tempo, com os marginalizados do seu tempo, com os carentes e os pobres do seu tempo. Isso é o Evangelho. Jesus disse que o nosso amor, o nosso gesto de amor deve ser bem prático. Nós ouvimos do apóstolo João: não amem de discurso, amem de prática e de verdade. E aí a gente, como está falando de prática, precisamos elencar assim, algumas coisas muito práticas que você pode fazer
Sabe? Porque você ouve um sermão desse e diz, meu Deus, a tarefa é muito grande, é muito pesada. Como que eu posso servir a Deus assim? É simples, sabe? Há muitas necessidades nesse mundo e você pode satisfazer algumas delas. Não dá conta de tudo, mas você, exatamente você que está sentado aqui agora me ouvindo, você pode contribuir nessa demonstração prática do amor de Deus. Ajude alguém a limpar a casa. Hã? É isso, pastor? É exatamente isso que você ouviu. Alguém que está precisando limpar a casa e tem alguma dificuldade, acha um tempinho, vai lá dar uma força. Ajude alguém a carregar um peso. Sabe, talvez você tenha pensado durante muito tempo, eu queria tanto servir a Deus e não sei como, mas você é tão gentil com as pessoas e contribui e ajuda a pessoa a carregar um peso. Isso é servir a Deus. Então me canta de uma criança quando seus pais estão precisam sair, precisam ir no médico, precisam resolver alguma coisa. Se você pode, se você tem tempo disponível, contribua. Não posso sempre, mas posso uma vez por semana. Aleluia, você vai abençoar e demonstrar de forma muito prática o amor, ajudando alguém durante um dia na semana. Partilhe seus mantimentos com quem está precisando. Aqui, isso é lindo aqui na igreja. É impressionante. É mistério da partilha e da multiplicação aqui que é impressionante. A gente já fica constrangido assim, porque no domingo a gente falou, gente, quem pode contribuir com alguma coisa para uma família X, aí chega na quinta, já tem uma outra demanda. Meu Deus, a gente é uma igreja de pessoas simples, de poucos recursos, e agora? Mas vamos lá! E quando a gente fala, sempre as pessoas estão disponíveis para partilhar, e o pouco que tem, partilha, e é próspero e abençoado pela graça de Deus, porque prosperidade é isso, ter para repartir. Reparta! Reparta seu dinheiro com quem está em dificuldades financeiras. Há um teólogo que ele não é brasileiro, mas está radicado no Brasil, chamado Viv Grieg, que ele escreveu um livro chamado Servos entre os Pobres, acho que é isso. E ele dá uma receita, assim, uma orientação para a igreja em relação às finanças. E ele diz assim, ganhe muito. Tudo que você puder ganhar de forma honesta, digna, com trabalho justo, ganhe. Ganhe muito. Mas gaste pouco. Tenha estilo de vida simples. Ganhe muito. Gaste pouco. Doe generosamente e acumule nada. Deus não nos está dando recursos para a gente acumular, guardar desesperadamente. Não é para que a gente seja irresponsável. Mas não precisa esse desespero, porque o maná do céu cai todo dia. Ganhe muito, gaste pouco, doe generosamente, acumule nada. Reparta o seu recurso financeiro com alguém que você está percebendo que está em necessidade financeira. Cuide de alguém doente. Cuide de alguém doente. Ajude algum portador de necessidade especial a se locomover ou realizar uma tarefa que ele tem dificuldade de realizar sozinho. Compartilhe seu conhecimento com quem tem necessidade, com quem precisa de aprendizagem e formação. Ontem, vivemos uma experiência bonita e simples. Eu e o pastor Israel estávamos indo para a faculdade e ele encontrou uma colega assim, né, que foi colega de um outro curso. E aí comentou de uma pessoa que está precisando de reforço escolar e tal. E essa pessoa trabalha com isso, o irmão dela também. Ganha dinheiro com isso, vive disso, mas aí ele disse, meu irmão pode ajudar, ele trabalha com isso. Aí Israel disse, olha, mas tem um detalhe, alguém está precisando, mas não tem recurso. Precisa daquele serviço camarada. Ele disse, não, meu irmão sempre faz isso. Ele vive disso, ele ganha dinheiro com isso, mas ele sempre identifica pessoas que não têm condições, mas que estão necessitando de aprender, e se ele puder, ele vai lá e faz. Faça isso. Ganhe dinheiro com o seu conhecimento, ganhe. Mas seu conhecimento não é feito apenas para ganhar dinheiro. Reparta, perceba quem precisa de conhecimento, de aprendizagem, de formação, de capacitação e dê. Cada pessoa que está aqui tem algum conhecimento que pode ser repartido e isso é ajudar de maneira prática e testemunhar do amor de Deus. Visite alguém que está solitário, em casa, no hospital, no presídio. Semana passada, minha mãe também me contou uma história bonita. Hoje eu estou contando muita história, vou parar aqui, mas minha mãe me contou uma história bonita falando de uma pessoa que parece, o que tudo indica, vive numa vida errada, leia-se, lida com tráfico ou crime, alguma coisa assim.
Mas essa pessoa sofreu um acidente, é lá no bairro onde a família dela mora. Essa pessoa sofreu um acidente e ficou internada aqui, no hospital aqui de Cajazeiras. E aí alguém lá do bairro disse assim, poxa, ninguém quer ir lá visitar ele, porque sabe, né, ele é alguém complicado, mas ele cresceu aqui, a gente viu a família dele, a gente viu esse menino crescer, a gente está torcendo para ele sair dessa vida, mas, poxa, você pode ir lá fazer uma visita a ele? E por uma obra do Espírito Santo, minha mãe foi, porque minha mãe é frouxa do jeito que é, mas foi. Minha mãe foi lá e disse que quando anunciaram tem visita para você, ele ficou apreensivo. E quando ela chegou, os olhos se encheram de lágrimas. E até hoje, isso já passou alguns anos, mas até hoje, quando ele a encontra, ele vai, abraça e diz, a senhora mora no meu coração. Uma visita. Visitar alguém que a sociedade julga não merecer visita. Eu estou percebendo umas feições iluminadas, isso é sinal de que você está dizendo, tá, então é isso, então eu estou servindo, aleluia. Sabe, que às vezes a gente vai recebendo umas mensagens assim, que vai jogando nossa autoestima no chão, poxa, eu não sirvo para nada, poxa, eu não sirvo a Deus, eu sou pecador. É pecador, mas é ministro e ministra da graça de Deus, do amor de Deus, todas as vezes que toca alguém de maneira prática. Escute com empatia alguém que precisa desabafar suas dores. Olha, sabe aquela frase clichê, mas verdadeira? Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca, para a gente escutar mais, falar menos. E aí eu sempre lembro, quando eu falo disso, daquele texto fantástico do Rubem Alves, curso de escutatória. Procure lá na internet, você vai achar. Rubem Alves é genial. Procure na internet, curso de escutatória. Se não for isso, é praticamente isso que você vai descobrir. E ele fala que existem por aí cursos de oratória aos montes, ensinar como falar. E ele diz, nós vivemos em um tempo em que carecemos de aprender a escutar. Deveríamos oferecer menos cursos de oratória e mais cursos de escutatória. Os seminários, nos seus cursos de homilética e tudo mais, nos dá muitas técnicas de oratória. Mas o que nós precisamos mesmo é de ouvidos que escutem com empatia o outro. Você pode pensar assim, olha, pastor, eu não tenho quase recurso nenhum, eu não tenho tempo para sair para visitar alguém, eu não tenho dinheiro sobrando para partilhar. Mas você tem ouvido sensível? Tem alguém tentando detectar uma pessoa de confiança para abrir o coração, derramar suas dores. Ouça com empatia, sabe o que é isso? Colocando-se no lugar dessa pessoa, sem julgamentos, sem condenações. Não há nada que seja humano que deva nos causar tanto susto assim. Ouça as pessoas, ouça, empreste ouvidos sinceros, ombros disponíveis para que ela se deite e chore. E você estará demonstrando o amor de Deus de maneira prática. Cuide dos ambientes coletivos. Pense, olha, se eu jogar lixo na rua, isso vai entupir os bueiros e vai alagar, e as casas, especialmente aquelas que estão mais abaixo, sofrerão muito com isso. Cuide. Isso é ajudar de maneira prática. Aumenta aí essa lista. Vai pensando aí. Coisas simples, práticas, que você pode demonstrar amor. Eu só estou dando algumas sugestões. O importante é que você diariamente comece a se perguntar: como eu posso servir a alguém hoje? Em obediência e em resposta a essa palavra, meus filhinhos, não amemos boca ou de língua, mas de prática e de verdade. A resposta que você vai dar a Deus a partir desse sermão de hoje é todos os dias dizer: Senhor, como eu posso ajudar de maneira prática alguém hoje? Por fim, nós servimos a Deus quando servimos aos outros e servimos melhor juntos. Juntos somos melhores. Se cada um de nós que estamos aqui podemos pessoalmente servir e ajudar de maneira prática aí, agora, no dia a dia, alguém, isso pode ser potencializado e pode alcançar dimensões mais profundas e maiores e pode ajudar a solucionar demandas mais complexas se nós fizermos juntos. Então, você pode perguntar e deve se perguntar hoje o seguinte: de que forma a nossa igreja pode servir as pessoas ao nosso redor, nesse bairro? De que forma prática nós podemos servir? Virar à sua mente as coisas que nós já fazemos de forma muito prática. Louvado seja Deus. Mas há outras formas? Pensa em formas. Segundo,
E é uma pergunta para você refletir. Você incentiva a sua igreja e a liderança da sua igreja a construir uma agenda de serviço? Ou é daqueles que vivem cobrando uma grande quantidade de atividades internas que só satisfazem os membros? A sua pergunta para a igreja e para a liderança da igreja é: pastor, por que nós não temos mais dias de cultos? Ou é: pastor, como a gente vai servir as pessoas lá fora? A sua inquietação é: poxa, está faltando mais programações para que eu esteja dentro do templo? Ou como nós vamos, com a força que temos e com os recursos que temos, ir lá fora abençoar as pessoas ao nosso redor? Tem gente que está pensando que a igreja é um balcão de serviços e ele é cliente VIP. Especialmente se ele for dizimista. Aí ele diz assim: eu pago bem, eu preciso ser cliente personalité. Não, não é assim que o Senhor Jesus nos convidou. Você é alguém que está incentivando a sua igreja, a liderança da sua igreja, a construir uma agenda de serviço? Ou você ainda está tentando, lutando, gastando energias e trabalhando para que a gente continue num velho padrão de nós aqui mesmo, cantando para nós mesmos, servindo a nós mesmos, enganando muitas vezes a nós mesmos? Não significa que não devemos ter atividades aqui, mas todas as atividades aqui só servem para duas coisas: glorificar a Deus e servir ao outro. Ou servir a Deus, glorificar a Deus no serviço ao outro. Ser potencializado pela palavra, ser fortalecido na fé, ser vivificado no Espírito em adoração, para servir em ação. Outra pergunta, penúltima. Você contribui financeiramente para que o nosso serviço comunitário seja duradouro e tenha maior alcance? Porque a gente precisa se comprometer com aquilo que a gente acredita. E se comprometer tem a ver com investir recursos. Evidentemente, eu acho que dispensa fazer essas ressalvas, eu não sei por que eu ainda as faço. A gente não está falando aqui de uma loucura de tomar dinheiro, de dar dinheiro na igreja irresponsavelmente. Claro que não. Se você está pensando que é isso, você está na igreja errada. Mas sim, nós precisamos parar, todos nós, e pensar: qual tem sido a qualidade da minha contribuição financeira para que a gente possa fazer serviços de ajuda prática às pessoas ao nosso redor, serviços mais duradouros, mais consolidados e de maior alcance, dentro das minhas condições, mas com sinceridade de contribuição. Quando eu faço a minha programação financeira, está incluído contribuição para a comunidade que eu acredito que está comprometida com o serviço. Quando eu penso que eu preciso ser dizimista e ofertante, eu não fico pensando nisso apenas na lógica de bênção ou de medo do diabo, essas bobagens, que a graça de Deus está sobre sua vida com dízimo ou sem dízimo, descanse. Deus te abençoa porque Ele te ama, não é porque você dá oferta. Mas você tem entendido que a experiência comunitária e uma igreja também existe para servir de forma prática e servir num alcance maior do que é possível individualmente. Para isso é necessário ter recursos. E você é parte desses contribuidores. Aleluia, eu creio que boa parte aqui está dizendo amém, Senhor. Que seja assim, que você saia daqui também pensando nisso. E a última pergunta: você se dispõe a participar das ações de serviço da igreja? A liderança da igreja pode contar com você, sabe? Às vezes, e aqui eu não estou dizendo que é assim, mas às vezes nós estamos sentados observando. A igreja precisa fazer isso. A igreja precisa servir melhor. A igreja precisa sair das quatro paredes. A igreja precisa ser mais fervorosa. A igreja é isso, a igreja é aquilo. Depois eu vou para casa confortavelmente e durmo. Quem faz acontecer? Você que está entendendo que o convite do Evangelho é servir e ajudar de maneira prática. Tem feito isso individualmente, pessoalmente, amém. Mas o convite também é que a comunidade da fé faça isso. Você está disponível, pronto a dedicar seu tempo, seu esforço, sua energia, seu recurso, sua presença em atividades de serviço ao outro. Porque servimos a Deus quando servimos ao outro. E servimos melhor quando servimos juntos. Juntos somos melhores. Que o Espírito de Deus faça frutificar essa palavra em nosso coração. E que a gente vá para o mundo com leveza, servir e ajudar de maneira prática com o recurso que temos, em vez de reclamar e lamentar os recursos que não temos. Que Deus nos abençoe, que o Espírito de Deus nos potencialize e que a gente cumpra e responda praticamente a essa palavra em nome de Jesus. Amém? Vamos orar?